Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira. O dia pode ser uma maratona e muitas vezes precisamos de estímulo e energia. Vocês querem ver como é que eu me preparo para o programa? E tudo começa aqui. Alô? Tá bom, mais tarde então. Tá bom. Maquiagem demora mais ou menos uns 30, 40 minutos. Comigo pode durar muito mais. Obrigada. A maquiagem dá-nos um refresh e deixa-nos de cara nova. Um brinde a todas as mulheres angolanas. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e sempre com convidadas e temas especiais. Feliz Março Mulher. Diz o provérbio africano que a cultura de um povo é o seu maior património e preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, é permitir que as novas gerações não vivam sobre as trevas do anonimato. Forte, hein? A história não pode ser apenas contada, deve ser também escrita para poder ser bem lembrada. E em alusão ao Dia da Mulher Angolana, nós, aqui no Conversas com Mel, vamos resgatar as raízes, a cultura, as histórias e não só. Desde os primórdios que o papel da mulher está associado ao cuidado, à doação, educação e gestão das famílias. Carregamos da família o ADN, mas também a nossa história, os costumes e tradições. Com a globalização, muita coisa tem mudado e a pergunta que se faz ao abraçarmos o novo, esquecemos o passado? Mudam-se os tempos e mudam-se as vontades? Bem, o programa de hoje é alusivo à mulher angolana. Estamos a comemorar o Dia da Mulher Angolana e por isso nós vamos falar sobre hábitos, costume, fazendo um resgate à nossa história e a comparar com os tempos atuais. E a conversa de hoje já tem aqui as minhas convidadas no sofá e tenho comigo, começo da outra ponta, a Fernanda Gunga, que é jornalista. Olá, Mel. Olá. Olá a todas também. Bom dia, obrigada. Elisa de Jesus Gurgel, que é psicóloga social e também vocês já conhecem, já tinha cá estado no programa também, é a diretora do INAC. Instituto Nacional da Criança. Do Instituto Nacional da Criança. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por voltar. Eu tinha dito que ia voltar. Sim, disse e tinha dito. cumpriste. E outra pessoa que eu tinha dito também que iria voltar pela bagagem que nos traz e nós vamos reservar uma surpresa para março que eu vou apoiar garantidamente. Isilda Alves Coelho, que é historiadora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada É a mesmo. última vez e esta vez também já decorreu muito bem. No programa de hoje nós vamos estar aqui a falar um bocadinho, né? Entramos no mês de março, Março Mulher, vamos comemorar agora o Dia da Mulher Angolana e eu sinto mesmo que há muita necessidade de nós pegarmos e mostrarmos um bocadinho da nossa história enquanto mulheres. E vamos começar, durante o mês vamos ter vários programas a fazer aqui uma rota muito em foco da mulher angolana, mas também a falar um bocadinho do nosso passado, das tradições, dos hábitos e costumes, que, como eu dizia no início, com a globalização, parece que muitos destes hábitos e costumes começam-se a perder, não é verdade? Eu vou falar como historiadora, claro. Não estive no passado, estou no presente, então posso falar sobre o passado como historiadora. Há muitas mudanças, de facto, na estrutura social africana e dos outros povos também. O papel da mulher muda consoante estas grandes mudanças. Nós, mais do que os outros, porque nós fomos escravizados primeiro e depois colonizados. Portanto, as nossas instituições que supostamente deveriam cuidar desta educação social acabaram por ser proibidas, esbatidas. Eu estou a referir-me
as instituições que cuidam da educação dos africanos quando eles têm 14, 12, 14 anos, que são a Mukanda, o Efundulo, a Fico, a Casa da Tinta, onde as pessoas supostamente vão aprender não só as profissões, mas também vão aprender a postura social, como é que se vão portar com esta ou determinada pessoa, como é que se vão comportar num espaço público, como é que se comportam num espaço privado. Portanto, a África tinha preparadas estas instituições para onde os meninos, a partir de determinada idade, iam para serem educados e ficavam, no caso da Mukanda, que são os povos do leste de Angola, as crianças ficavam cerca de 1 ano, onde também eram circuncisadas. Estas instituições ficaram conhecidas como escolas de circuncisão, mas a circuncisão é só um elemento. No caso feminino, a Casa da Tinta em Cabinda é onde as meninas vão aprender vários comportamentos e, além de terem uma educação também sexual, vão aprender a cozinhar, vão aprender a falar com a família do marido, vão aprender a falar com as autoridades. O soba, o mais velho, o tio, não merecem o mesmo tratamento. Portanto, é uma educação social. Tradicionalmente, a África tinha essas instituições. Elas vão se esbatendo com a escravatura e com o colonialismo, e na era moderna, em que os órgãos que tutelam a educação social das pessoas mudam. Hoje em dia, as pessoas, quase os pais saem de casa, vão trabalhar, os miúdos acabam por ser educados. São criados na rua, porque temos aqui uma pessoa até que, né, está à frente do Instituto de Apoio à Criança e acredito que deva presenciar isso muito pessoalmente, não é? De forma muito próxima, porque são crianças que depois muitas delas são às vezes até abandonadas, não é? Que não têm ali um guia e tudo o que aprendem acaba por ser na rua. É verdade, para todas as mulheres, um feliz Março Mulher. Dizer que sim, porque a mulher, não generalizo, mas muitas mulheres na outrora tinham uma grande responsabilidade. A nossa historiadora fez uma análise, uma retrospectiva das mais variadas instituições. Mas, independentemente dessas instituições, a família alargada, as tias, tinha uma grande responsabilidade na educação da jovem rapariga. Porque ela tinha, uma missão... Beber água já à vontade aqui. Ela tinha uma missão de educar, de ensinar como é que era o comportamento dela, a forma de ser, hábitos e costumes. E quando chegasse a altura de assumir uma responsabilidade, ela sabia, e os tios estavam sempre preocupados. Já estava a ser preparada. Estava a ser preparada, porque repare, eu, enquanto jovem, adolescente, aqui quero passar esta mensagem, que nós eu tive uma educação e uma preparação, não só na escola, tendo a própria educação, o ensino a partir da educação trazida de casa, porque é necessário, a educação de base tem um grande peso na assunção, na aprendizagem. Não tem nada a ver com o poder de... Não. É verdade. A educação de base é extremamente fundamental. Para lá é onde nós aprendemos a nos socializar, a conhecer os nossos parentes, pai e mãe, os principais membros da nossa família. E repare que a família alargada tinha uma responsabilidade extrema. Hoje nós preocupamos-nos com listas quando a jovem, até com 15, 16 anos, não está preparada para assumir uma responsabilidade. E repara que na outrora, e isso é que nós, enquanto adultas, mães, avós, temos que passar esta mensagem. Porque nós queremos resgatar valores, mas este valor depende dos ensinamentos que a família passa. É justamente sobre isso que eu ainda... De manhã, a criança ao acordar sabe que tem um compromisso, né? E quem deve ensinar é o pai. Bom dia, papá, bom dia, mamã. O beijo são os primeiros hábitos e que nós devemos ensinar. A Fernanda estava ali a dar já uma chega e nós somos seres que replicam. Claro. Nós vemos os nossos pais, claro, mais do que fazer o que nos é dito, nós aprendemos, na verdade, a ver
alguém a fazer alguma coisa. É muito mais fácil. E até para termos aqui também o contributo da Fernanda, que é mais nova do que todas nós. Exatamente. Não é? Se calhar fazer um retrato que os valores são muito importantes, quer para a sociedade como para a família, ter algo que é valorativo, o que é valor dentro desta família, o que é valor dentro da sociedade e para o país. E as crianças seguirem a sua vida no ritmo daquilo que se tem como valor. Então, se calhar, a inquietação seria o que é que nós temos, enquanto sociedade angolana, como valor. O que eu acredito, e eu não sou historiadora, mas aquilo que eu vou vendo é que nós estamos a perder a essência, não é? Os nigerianos, eu ainda há tempo estava a ler um artigo, que eles são muito africanos, não é? Eles defendem muito todas as suas tradições, mesmo quando vão além fronteiras, e nós estamos a perder um bocadinho disso. Nós estamos muito globalizados como povo africano. E acho que passa muito por isso também o que é que nós vamos passando para dentro de casa. Estavam aqui a dar o exemplo, com 17 anos, se calhar no tempo da doutora Elisa, não é? Já estavam prontas, já estavam com o marido, já a tomar conta da casa, algumas, mas a prepararem-se. A minha filha tem 17 anos, está a pensar o que é que vai fazer para a faculdade, se calhar não consegue ainda gerir algumas coisas, mas isso é uma falha que nós temos que admitir que vamos tendo. Claro, é uma falha, Meli, disse muito bem. Independentemente, nesta fase dos 17 anos, repare, a menina que vai para o FICO, como disse a historiadora, a Casa de Tinta em Cabinda, mas temos o FICO em algumas províncias do nosso país, como a província da Huila, e continuam com este cumprimento. E é um rigor na preparação. E aí a rapariga, e era o ensinamento não só para a jovem rapariga, como para o rapaz também, para a educação, proteção desta família. E tudo se aprendia em casa. Repare que na outrora, quando o filho chegasse ao lado, estivessem só os adultos a conversar, a criança quase que não tinha que estar ali. E com um olhar do pai ou da mãe, já percebia o que é que os mais velhos queriam dizer. Hoje não. Independentemente dessa globalização, desta aldeia global em que nos encontramos, também há negligência acentuada por parte dos familiares. Porque quando eu deixo o meu filho ou a minha filha assumir as suas responsabilidades, quando eu digo a minha filha, com todo o respeito aos telespectadores, vai ver se consegues lá fora, eu estou a abrir portas para que ela vá. E muito cedo. Está aqui. E muito cedo. E normalmente somos nós. As mães de hoje, muitas delas não foram preparadas para ser mãe. Uma coisa é ser rapariga, outra coisa é ser uma jovem bonita, outra coisa é ser esposa, ser mãe. Exato. São vários momentos. São fases muito diferentes da nossa vida. Qualquer uma pode ser esta esposa bonita, com uma beldade, mas não está preparada para ser esposa, para ser mulher, muito menos para ser mãe. E hoje temos os filhos que temos. Como disse a Meli inicialmente, os filhos que estão na rua. Eu ia perguntar à Fernanda, até porque, pronto, tu deste o teu contributo realmente, e é uma questão que fica, não é? O que é que nós queremos efetivamente passar para estas crianças, mas qual é a tua referência dentro da tua família? Dentro da minha família sempre foi claramente a minha mãe, pela forma como conseguiu conduzir. E as tradições foram passadas e tu sentes que tu vais replicando algumas dessas tradições, hábitos ou costumes? Exatamente, porque aqui a doutora falou de um aspecto muito importante, que é a educação de base. Dos 0 aos 5 é extremamente importante que a criança tenha já implantado alguns princípios fundamentais. E eu vivi com a minha mãe só até aos 11 anos. E eu, de 11 para cá, consigo ainda recordar tudo aquilo que foi implantado antes dos 11. Então, considero extremamente importante aquela fase da pré-adolescência, a fase infantil, porque se haver maior investimento naquele período, o resto, apesar de que nem todo mundo
que lhe foi dado todo este investimento consegue continuar numa linha reta, mas o mais provável é que consiga. Então eu penso que é importante que se invista mesmo na criança e desta forma nós conseguimos ter salvos aqueles modelos que nós queremos perpetuar dentro da nossa sociedade. Então eu digo que a minha mãe sempre foi um modelo para mim, mas não que ela aprendeu só, teve a minha avó que teve um papel importante. Então é uma coisa Exatamente. quase que cíclica, não é? Ela aprendeu com E a questão do modelo, o modelo é muito importante porque na família, quando tu olhas que a irmã mais velha conseguiu estabilizar-se, tem um lar, quando tu olhas que a outra irmã conseguiu concluir os seus estudos, cada um com os seus objetivos de vida. Por mais que se calhar nós tenhamos distrações, estes modelos nos vão ajudar a conseguir trilhar o nosso caminho. Então, quando eu olho para a família, cai em mim uma certa responsabilidade de pensar que não devo ser eu a envergonhar a família, não devo ser eu a ser o peso da família, porque se eu olhar para trás, os valores preservados dentro da família são esses. Então, porque se eu for esta pessoa, claramente que serei eu a destruir a família. Por isso, quando questionei o que é que nós temos de valor, era justamente a olhar para essa questão, porque isso pesa sobre um adolescente, sobre um jovem, quando tiver que, sobretudo uma mulher, quando tiver que enverdar em certos caminhos, porque eu já vi pessoas a dizer, minha mãe também bebe, minha mãe também é da rua, coisas assim que ela encontra como refúgio para justificar certas condutas que não são claramente aprovadas dentro da nossa sociedade. Sim, e é engraçado tu estás a dizer isso, porque muito do que nós ouvíamos enquanto éramos miúdos, e hoje em dia também se diz, que é não faças o que eu faço, faz aquilo que eu te digo. Exatamente. Mas essa é uma grande realidade. Antigamente, eu acredito que nós tínhamos mais receio, não é? As crianças tinham muito receio de confrontar os pais, de questionar, de interromper no meio de uma conversa, de chegar e fazer algum reparo, ficavam de longe à espera de uma oportunidade e fazer um sinal que fossem percebidos. Hoje em dia os pais estão a conversar, os filhos entram pelo caminho, se calhar... Quando eu converso com algumas pessoas dizem, não, é que foi um tempo de tanta rigidez que as pessoas começaram a ser flexíveis, mas pronto, aquilo elástico estava muito esticado, agora ficou bambo, não é? Mesmo se nós recuarmos, eu lembro ainda, o Ayenga Chito, no livro Manana, ele dizia, a lição até era mais para um rapaz. O senhor dizia-lhe, aprenda ofício, esta é arte, não deixa pedir esmola. E fez a referência, até o pai anda aí com a mania de liceu. Ele disse para ele, liceu nhanhe, quarta classe chega bem. Quer dizer, ele mostrava ao filito, ou seja, tinha um modelo, ele era um carpinteiro e polia sofás, e instruía o filito que, apesar dele estar a estudar, é importante aprender ofício. Então, ter um modelo é muito mais importante do que nós levarmos a máxima de faz o que eu digo, não o que eu faço. Porque ele, quando dizia ao filito, aprenda ofício, esta é arte, é porque ele queria instruí-lo, apesar de que depois a mãe intervia, a dizer, não, o filho deve ir para a escola, mas o filito, mais lá para frente, depois, o enredo da história não mostrou se ele terminou os estudos ou não, mas tornou-se de facto um carpinteiro. Olha, eu até vou aproveitar essa tua deixa, nós vamos fazer aqui uma pausa e vocês agora vão seguir aquilo que eu vos estou a dizer e o que eu vou fazer. Nós vamos para o intervalo, vocês também vão beber um cafezinho, um chá e depois voltam, está bem? E já sabem, pelo intervalo aproveitem e passem pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn e nunca se esqueçam do nosso giranoticias.com, onde tem o blog do Conversas com Mel. Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre os hábitos e costumes da mulher angolana, fazendo um resgate à nossa história. Dá-se o nome de tradição ao costume transmitido de geração a geração ou aquilo que se faz por hábito. É herança cultural, legado passado de uma geração para outra, seja de forma escrita ou então mesmo por
hábitos e ações. Será que estamos a fazer a passagem destes hábitos e costumes ou a cultura ocidental e a modernidade com a globalização está a tomar o lugar das nossas tradições? Vamos assistir. Antigamente, no meu tempo, havia apenas a reunião familiar, portanto, conhecimento de famílias. Pronto, as pessoas uniam-se, comiam qualquer coisa, pronto, um festejo. Hoje querem katana, garrafão de vinho, não sei o que da TV, o pano para a sogra, para o sogro, para o tio, para a tia, para a prima. Todo mundo come, é lenço, é panos, não sei... Horrível. Eu acho que isso é venderem as filhas. As filhas deixam de ter valor perante os homens. No pedido, cada grade, 15 grades de 15 de gasosa, 15 de cerveja, um garrafão de vinho, 2 de whisky, 2 de amarula, 2 de aguardente, 2 diverso. Quando recebemos a família do noivo, nós ficamos tão satisfeitos, metemos o pano no chão, e aí o noivo vai entrando, vai deitando o dinheiro no chão, a família da noiva, as tias que são sobrinha, praticamente vamos tirar o dinheiro e recebemos os noivos dentro. Por aí começamos a conversa. O nosso pedido tradicional acontece de uma maneira muito boa. Quando a família da noiva é compatível com o do noivo. E o momento mais marcante do pedido é o momento em que o noivo atrasa-se e que tem que deixar dinheiro sempre no chão. É uma forma de multa. E aí, o dinheiro é mais para as tias da noiva e tudo mais. É um momento bué fixe. Olha, nós aqui na peça conseguimos ver que esta importância de passar as tradições de geração em geração é realmente um papel dentro de casa, não é? Independentemente de nós pegarmos e muitas das vezes questionarmos então o que é que o governo, porque eu vejo muita gente a dizer e o governo o que é que vai fazer? Mas é assim, tudo começa dentro da nossa casa. Claro. Passar os costumes. Eu tenho uma grande falha, um grande gap, porque como cresci fora, os meus pais foram-se embora de Angola em 1980 para aí. Eu tinha 2 anos. Muitos dos nossos costumes africanos não permaneceram lá. Claro. Por causa da dinâmica da vida. Por exemplo, aqui, uma das coisas que eu mais notei foi quando eu cheguei a Angola, isto já há 23 anos, passa também assim a voar. Aqui o hábito, por exemplo, de comer o fungo, não é? A nossa comida da terra, ao sábado. Em Portugal é muito raro. Primeiro porque no princípio era muito difícil encontrarmos os produtos. E depois, ao sábado lá também é um dia de trabalho para muitas das famílias, pelo menos até ao meio-dia. Então era ao domingo e era muito de vez em quando. São tradições, por exemplo, a nível da gastronomia, que nós lá fomos perdendo, não é? Claro. Portanto, se passo um fim de semana sem ter fungos, para mim é tranquilo. É normal alguém ir à minha casa e não encontrar fungos ao sábado, que é uma aberração, que dizem assim, como é que nem um feijão tem? E nessa questão, há imagens que costumam circular nas redes sociais. Eu sinto que aquilo belisca um bocadinho, pelo menos a minha sensibilidade daquilo que eu fui aprendendo. Eu penso que nos últimos tempos, na véspera de casamento, promove-se os chamados chá de panela e levam algumas senhoras, às vezes membros da família, outras emprestadas, para passar algumas instruções que eu não sei se devem ser passadas naquele dia ou ao longo do processo em que a pessoa... Eu já ouvi falar desse chá de panela. E as fotografias mostram cenas, ensinamentos sexuais que são extremamente ofensivos para a nossa imagem, para a nossa cultura angolana. Não que se calhar nas casas de fico ou então dentro de casa. Mas que era uma coisa, se calhar é a exposição que hoje em dia tem. Exatamente. E penso que as redes sociais hoje em dia são alcançadas por crianças e tal. E só mostrar a ideia de que, ou seja,
por mais que tenham outros ensinamentos durante aquela organização, aquela festa, o que fica mais patente é isso. E a ideia é que qualquer pessoa que vê a imagem tem é que naquele... Eu sei, a Fernanda está com meio... Eu vou interromper aqui a Fernanda. A Fernanda está aqui com meias palavras. Eu já vi fotografias desses chás de panela que eu acho que, na verdade, são vergonhosas, porque, assim, se expõe a mulher, deixa a mulher de uma forma muito vulnerável. Sexo é uma coisa que é normal, que pronto, as pessoas em idade... adulta, pelo menos, praticam dentro da sua casa, dentro do seu quarto, baixo dos lençóis, o que for. Mas há algumas coisas, mesmo que seja um ensinamento a ser passado, não há necessidade de estar a fotografar e depois estar a pôr nas redes sociais. Realmente é assim, porque os nossos jovens, não é? Nós já falamos aqui, nós somos seres que replicamos comportamentos. Então, a ver-te numa rede social, a tia está a casar e está lá a outra, e põe uma coisa e a outra vai à boca e depois vai aquilo... Está tão banalizado. Eu acho que o problema é que, de facto, nós tivemos, além de termos conjunturas complicadas, como a escravatura foi complicada, foram 5 séculos e depois tivemos guerra civil durante muito tempo, foram 27 anos de guerra civil, há muitas instituições e há um desnorteio, de facto, do o que é que se faz aonde e quem é que faz. Mas seja como for, o núcleo principal de formação de qualquer pessoa continua a ser a família. O núcleo de educação de homens e mulheres, o primeiro núcleo continua a ser a mulher. As crianças africanas ficam ao colo, nas costas da mãe, até conseguirem andar. Portanto, se estão ali coladas a ela, ela vai aprender todas as primeiras regras de bem, do mal, de fazer ou de não fazer, é a mãe que ensina. As mulheres africanas continuam a ter essa grande responsabilidade. E depois essa responsabilidade, já que não fazemos mais, porque no meio urbano não se faz mais estas instituições que eu falei no início, que é o EFICO, é a Mocanda, são instituições em que as pessoas ficam 1 ano, ficam 6 meses, onde vão aprender tudo que lhes permite viver em sociedade de forma harmoniosa. E depois daí vêm estes problemas de isto é permitido, isto é bem fazer isto, esta posição, esta postura é correta ou não é correta em sociedade. As pessoas não sabem, estas tias, eu condeno muito esta postura de uma mulher africana adulta que vai a um chá de panela e que faz essas poucas vergonhas, porque ela sabe que aquilo tem mal. Ela quer talvez protagonismo, quer fazer-se de engraçadinha, como nós dizemos comumente. Só que se esquece que naquele momento ela está a passar um testemunho e está a prejudicar. Esquecem-se do peso da responsabilidade. Esquece exatamente. Mas as famílias, nós temos que nos concentrar na família para passar essa educação. E a mulher africana não pode desistir do seu papel de educadora. As instituições como as que existem são para garantir que os ordenamentos do Estado sejam cumpridos. O Estado tem uma política para as crianças, para as pessoas, para o cidadão. E estas instituições servem para dar corpo, para ser possível fazer. Mas em casa, no meio doméstico, a mulher tem um papel, a mulher e o homem, mas a mulher mas mais... sempre foi o nosso papel como cuidadoras e o homem de provedor. Mais. E nós não podemos deixar perder isso. E a mulher não pode responsabilizar-se do seu papel de educadora. Portanto, estas tias que fazem isso têm que ter noção, já têm que ser reprovadas. E depois têm que ser reprovadas, canceladas, não é? Como se diz agora. Sim. E depois têm que perceber que estão a fazer um mal que se vai replicar. Porque a passagem não é... A mensagem não está passada na íntegra. As pessoas aprendem por imitação. Porque nós somos assim. O ser humano é assim. Aprende a ver o que o outro faz. O outro faz, sim. E também a passagem de um testemunho ou educando não é num dia, não é num chá de panela que se faz toda a demonstração possível e imaginária. Sim. Que ainda podemos... Aquilo é quase como um workshop. Pois, quando essas coisas fazem-se, eu já falei várias vezes nessas instituições, há a componente sexual, de facto, nessas instituições.
No IFICO tens uma componente sexual. Até a que eu mais respeito é a dos povos do leste, que implica formas de escarificações, tatuagens, posições, higiene, hábitos de higiene, hábitos de postura, porque o sexo não é só o sexo... carnal, aquela coisa. O sexo também é a compostura das mulheres, a compostura do homem, como é que vai abordar, como é que se faz uma conquista. Um galanteio. Hoje em dia, nem homens, nem já nem se diz galanteio, agora é o chacho, não é? Todo este comportamento de um sexo para o outro, porque nós temos que nos comportar um com o outro para chegarmos a um fim agradável. Se não há esse ensinamento, os jovens de facto não sabem o que fazer, mas têm que encontrar na família, e encontram depois suporte nas instituições de Estado, mas têm que encontrar na família... Um role model. A família tem que voltar a ocupar o seu papel na educação das pessoas. Se os meninos querem ver desenhos animados o dia todo, ou em que não há respeito, por exemplo, eu acho que os desenhos animados são muito agressivos, que tiram um bocadinho a autoridade à mãe, porque os desenhos animados têm formatos internacionais. Não está lá a nossa cultura africana, muitas vezes. Não. Falar, oh mãe, tu fazes aquilo. Oh mãe, estás-me a chatear, dá-me preciso de um espaço. Mãe, a minha mãe diz que nós somos africanos. O senhor não fala comigo assim, senão vai apanhar. Nós demos uma palmadinha às crianças, não é bater na criança. Mas eu entendo o que está a dizer, porque eu lembro-me uma vez que aquelas séries, pronto, hoje em dia que são coisas internacionais, que eram os Morangos, uma coisa assim, e a minha filha estava a assistir e há uma cena onde a mãe chama a atenção e o jovem começa a responder. E eu aprecio a minha filha olhar ela. Ela disse, mãe, olha aqui. Eu disse, pois, estás já a ver isso. Ela, ouça, se fosse a minha mãe, eu disse, pois é, porque estes ensinamentos, e eu cresci fora, sim, mas também com esta regra de... Com uma educação angolana. Exatamente, isto de levantar a voz e agora é a minha vez de falar e preciso do espaço e tu não entras no meu quarto. Connosco não funciona, não funciona, não é? Por isso é que eu estava a dizer, não se ensina tudo num dia. Os pais deveriam, todos os pais, os progenitores, assumirem a sua responsabilidade como tal. Exatamente. Desde a educação, o acompanhamento, a proteção, o encaminhamento para as variadas instituições. Porque mesmo que a nossa historiadora está aqui a dizer, só eram os adultos, os pais, os tios, que encaminhavam as crianças porque são hábitos e costumes de uma determinada região. Mas, a par disso, o pai e a mãe ou os tios, que tinham grandes responsabilidades, continuavam no acompanhamento. Nós hoje temos meninas com 15, 16 anos, que para nós é um crime, nós condenamos enquanto INAC, tendo em conta a nossa Constituição, que a criança antes de completar 18 anos, é uma criança e ainda não está nas suas plenas faculdades mentais para assumir responsabilidades. Por isso que hoje temos um número elevado de crianças na rua, crianças que Gravidez os pais na adolescência não assumem a responsabilidade paternal, crianças de 14, 15 anos com filhos, e temos locais no nosso país com crianças de 16 anos já com 2 filhos. É verdade. E então, aonde estão os pais? Porque nós só nos preocupamos com o pedido, uma relação. Não acompanhamos o desenvolvimento dos nossos filhos. Perdão, estou um bocadinho afónica, quero me desculpar. Não acompanhamos o desenvolvimento dos nossos filhos. Hoje temos mães na rua com filhos. Quando os filhos deveriam nascer... Perdão, oh meu Deus, desculpe. Não, Fernanda, passa aqui a caneca. Não há às vezes a família alargada, há bocado a doutora falou na família alargada. Nós, africanos, a nossa educação não se esgotava no pai e na mãe, e no tio e na tia. Toda a rua, o vizinho, o amigo,
tinham responsabilidade, eles eram adultos, eles gostavam de ser adultos. Hoje em dia há adultos que querem comportar-se como crianças, é verdade. Querem se fazer de engraçadinhos, não assumem o seu papel como adulto. O adulto tem que ajudar na sociedade a educar os que vêm a seguir, porque ele depois vai precisar deles quando for velho. Porque qualquer uma de nós está a caminhar por isso. Mas isso até que está a dizer faz muito sentido, porque há uma coisa que eu notei também, e consigo fazer essa comparação, porque cresci fora, com uma educação com alguns elementos da nossa tradição, mas, por exemplo, quando eu chego a Angola, das coisas que eu fiquei mais maravilhada é a forma respeitosa com que toda a gente se trata. Hoje em dia já vejo as coisas a mudarem um bocadinho, mas quando eu cheguei em 2000, nós passamos na rua, num passeio, tem uma pessoa mais velha, cumprimentar. Bom dia, tio, bom dia. Nós não conhecemos. E eu comecei a ver as pessoas a cumprimentar e eu disse, não, aqui tem que se cumprimentar as pessoas mais velhas. Entramos em qualquer sítio, cumprimentar. Porque isso é quase que impensável em Portugal. Eu fiquei 1 ano e meio seguido. Quando chego a Portugal, há um momento que eu conto sempre que chego e vou a um shopping com a minha cunhada e logo assim de manhã entramos e abre-se a porta do elevador e eu, bom dia. E as pessoas ficaram assim a olhar e a minha cunhada, então... Já não... Mas a olharem torto para mim. Eu disse... E ela, mas estás a cumprimentar quem? Eu... As pessoas. Eu disse, olha, em Angola é impensável tu entras num sítio e tu não cumprimentas. Aliás, mas que falta de respeito é essa, menina? Está a chegar aqui. Em Angola ainda acontece uma coisa engraçada. Quando tu não cumprimentas, não saúdas a pessoa... Diz, bom dia, eu precisava de saber, a pessoa vai-te responder. Bom dia. É verdade, que é a questão da educação, porque as pessoas começaram a tratar as outras pessoas como quase que descartáveis, não é? Olha, se preciso de ti, vou-te dirigir uma palavra, se não preciso, não vou dirigir. E uma coisa que nós vemos aqui é o respeito pelas pessoas principalmente pelas pessoas mais velhas. Nós angolanos, apesar de todas as coisas más que nos aconteceram historicamente, ainda temos muitas coisas boas. Muitas. Esta convivência, o sábado, o funge de sábado serve para a família se sentar à mesa e dialogar. O funge de sábado é uma reunião familiar. Não é uma reunião para cada para um tio apanhar uma bebedeira. Ele pode ficar um bocadinho alegrote, mas ele está ali a fazer a sua função. E ficarem social. A par do que é que está a acontecer na família. Dos problemas, porque nós africanos temos a funcionar mecanismos de proteção social para todos os elementos. O que é que a tia falta, o que é que falta ao tio, aquele que tem mais dinheiro, aquele que está doente, quem vai tomar conta de quem. É para isso que as famílias se reúnem ao sábado. Não é para comer o funge. O funge podemos comer todos os dias, mas a família sentar-se e cuidar de si para estar bem em sociedade precisa desta reunião à volta da mesa. E nós, angolanos, não devíamos perder isso nunca. Temos estes mecanismos bons. Não temos muitos idosos abandonados, temos alguns, mas são poucos. São muito poucos. Eu trago os brincos da minha avó. Estes brincos têm mais de 100 anos. A minha avó, a Dona Florinda Domingos António, é a grande referência da família. E não é por falar muito, é pelos silêncios dela. O silêncio é bom para a pessoa pensar, refletir e decidir bem, sem ser de forma precipitada. Exatamente. E a minha avó deixa-me esta grande herança. Esta grande herança que é para, pensa... Antes de falar. Antes de falar. E eu hoje pus os brincos dela, que eu sabia que ia falar sobre mulheres. Muito bom. Fernanda, tu ias falar, olha, vais pensar e vais falar agora no outro bloco, porque passa muito rápido, vocês já viram, quando a conversa está assim muito boa é sempre assim. No próximo bloco nós vamos ter a nossa rubrica do Conversas no Digital e eu perguntei ali nas minhas redes sociais que hábitos e costumes é que vocês aprenderam com os vossos pais e avós que praticam atualmente. Não é? Que coisas é que foram deixadas, trouxeram do passado e estão a fazer uso hoje em dia. Portanto, vocês já sabem, vão para o intervalo e nós voltamos logo a seguir, tá bom? Até já.
Estamos de volta para a terceira e última parte aqui do nosso Conversas com Mel. Mas antes de nós passarmos para a rubrica Conversas no Digital, pausa aí, porque a nossa colega Fernanda Gonga, ias fazer uma questão. Qual era? Era uma questão, analisar a evolução social. Eu antes via que a família é uma instituição, né? Se não mesmo a primeira instituição, se nós recorrermos à religião, a primeira instituição criada por Deus. E na nossa sociedade também é uma das primeiras instituições existentes. E o que se observava é que a presença feminina dentro de uma família era tão patente que, apesar de não existir a figura paterna, aquela instituição continuava patente. E até dizendo, sem desprimor ao gênero, que as famílias diziam se a mãe já não viver, aquela instituição morria. Ou seja, se o pai continuar, praticamente a instituição morria. Ou seja, se a mãe não existisse mais por tinha que ter ali aquela figura que é a parte educativa. Exatamente. Não é? Ao fim e ao cabo. A família terminava, a instituição terminava, mas se fosse o caso do pai, com a mãe era possível existir a família. As pessoas têm que ter noção que tem que haver alguém que doa o seu tempo, os seus ensinamentos e a sua energia a educar o outro. Isso é muito importante, porque a instituição faz isso, noutra instância. No privado tem que ser alguém que assuma, que queira, que esteja disponível para se doar, porque não é fácil. Não. Olha, nós não podemos condenar a mulher porque ela quer trabalhar, porque a mulher também tem direito a trabalhar e ter uma carreira. Sim. Não, isso sem sombra de dúvidas. Não é questionada. Mas agora, mas antes temos que deixar vir a nossa rubrica do Conversas no Digital, porque eu já estive a espreitar algumas das respostas e vai de encontro àquilo que nós estamos a falar, que é para nós aproveitarmos aqui o embalo. Portanto, vamos agora à nossa rubrica Conversas no Digital. Bem, então, portanto, vou usar aqui os meus óculos, como é habitual, que é para eu ler aqui algumas... Pronto, a pergunta que eu fiz foi: que hábitos ou costumes vocês... passados pelos vossos pais, avós, vocês mantêm nos dias atuais? E vocês não estão bem a ver. Então, a Sheila Lourenço diz: fazer os assentos de folhas de goiaba e capim de Deus no pós-parto. É um hábito e costume também. A Ivalina diz: ao recebermos visitas em casa, devemos atendê-las bem e, se tiver pouca comida, devemos dar prioridade à visita e confeccionar outra para nós. Receber um primo, irmão ou sobrinho com menor de idade, que seja menor de idade e que tenha menos condições que nós para viver em nossa casa. A Gilce Chivang diz: a tradição que até hoje permanece em mim é usar lenços e panos nos óbitos. Isso não consigo deixar para trás. Nauzirilaide Buta: por aqui fazer no pós-parto, fizemos no pós-parto e agora no estado normal folhas de goiaba, abacate. A circuncisão dos filhos é uma tradição importante para nós aqui no leste. Mochico, um beijinho. Quem decide com que idade a criança deve ser circuncisada é o pai, no mínimo com 10 ou 12 anos. Usar sempre panos e lenços nos óbitos e em casa, quando estiver fazendo os deveres domésticos, dar sempre água a beber, servida numa caneca como base no prato. Quando for a dar a um adulto, baixar sempre. Nunca ir morar com um homem sem ele dar o alambamento. Bem, aqui esmeraram-se. Vou ler aqui mais... sem frescuras diz também o alambamento. Não me importo de casar por vias legais, mas o alambamento tem que ser feito. A Claudina Josebel diz: a tradição que aprendi da minha avó é não deixar de usar saiote. Ok. As minhas amigas já riram muito. E não lavar as mãos na posta daquelas bacias. Isso aqui não percebi. A minha mãe sempre disse que uma mulher não deve faltar uma peça de pano no baú. Pronto. Olha, cingiu-se muito aqui no uso do pano, que é muito importante, não é? Que é, na verdade, o quê? Uma questão de respeito. Será isso? Eu sei que nas igrejas, eu já fui a um casamento e estava com um vestido, acho que era mais ou menos assim, ou de caicai, na altura até estava grávida, na Igreja do Carmo.
para um casamento de um primo e vieram as mamãs e deram-me um pano, eu não sabia, também estava há pouco tempo, e deram um pano para cobrir os ombros, né? Porque realmente faz sentido, que é uma questão de respeito à igreja. O objetivo é não chamar a atenção para outra coisa que não é para ser tratada ali, no fundo. A pessoa deve cobrir-se, deve afastar, para não dispersar mensagens. E uma questão de compostura também. Estas questões relacionadas com os panos. As mulheres aqui não entram na igreja mesmo que tiverem de calças, muitas vezes, põem um pano. Eu ainda não percebi se é uma afirmação da africanidade, além do decoro, porque esse não é um pano qualquer que se usa. É um pano africano, se usa sempre. Portanto, também não sei se há essa ligação de comportamento ou afirmação de africanidade. É sempre um pano africano, nunca é um lenço qualquer. É um pano africano. As mamás, quando vão rezar... Sim, e mesmo eu vejo muito na entrada das igrejas, costuma ter lá os panos. Sim, tem os panos. Para quem não foi preparada, está lá o pano. O pano tem a ver muito com a questão da tradição. Sim, eu acho que também porque o pano africano tem muitas mensagens. Sim, tem muitas mensagens. Eu estive no Bailundo recentemente e o que estavam também as senhoras a dizer, porque nós chegamos, estamos a fazer um trabalho, não é? Um programa também sobre turismo, turismo interno, e disseram as meninas, nós estávamos todas de calças, estamos ali a andar de um lado para o outro, as meninas quando voltarem aqui têm que trazer sempre um paninho para pôr à volta. Até senti-me tão mal a pensar, olha, acho que viemos aqui visitar e estamos a desrespeitar quem nos está a receber. E mesmo tem a ver com a tradição. Imagina-se receber o sogro em casa. Para muitas regiões do nosso país não pode receber de calção de uma saia curta. Isto agora com a globalização até de tanga. É sempre amarrar o pano para uma questão de respeito ao sogro, aos sogros mais velhos que chegarem em casa. E também, tendo em conta o comentário que alguém fez relativamente aos banhos, como se deve tratar, faz parte da tradição. A mulher acabou de ter o bebê e muitas ficam em casa sem dissociado. O marido não pode estar por perto durante um determinado tempo. Para aqueles maridos são golosos. Eu tive os meus 2 filhos, a minha filha mais velha tem 30 anos, o mais novo tem 25 anos. Eu fiz o quifuto em 1994 e depois fiz em 99, nos 2 filhos. Fiz o quifuto em Portugal. Foi uma tia minha, a minha família é Bacongo. Foi com as ervas todas, ela sabia pôr a bacia, ela é uma tia africana que é obrigação. Sabe como fazer. E fez-me o suadouro, o quifuto é composto por 2 momentos, um de suadouro, outro de massagem. Fez-me a mim durante 8 dias, depois no final fez o bebê e depois fez a preparação para o marido para o Kudikudilo, que é o ritual em que já há passagem. Já passou o porpério, não é? Os 45 dias do resguardo. É o retomar da vida sexual, porque a mulher tem que ter o período do quifuto para fazer os banhos, as massagens, recuperar fisicamente e espiritualmente de 9 meses de gravidez e do parto, que é um momento complicado para a mulher e até perigoso. E depois ela tem que retomar a vida normal. Eu fiz isso. Sim, eu já ouvi muitas das histórias, já tivemos aqui até a falar sobre isso, da importância do resguardo, de se respeitar o resguardo da mulher, e muitas mulheres até são atraídas durante esse período porque o homem diz, eu não aguento ficar sem, então se ela não pode eu vou arranjar fora. Para mim, independentemente das crenças e das tradições, eu acho que isso é uma questão de caráter, não é? Porque se ele estiver preso, ele também vai fazer o quê? Mas se houver a proteção da família, ela tem dentro da família alguém que vai parar esse marido abusivo. Pronto, se houver a família, ela vai dizer, eu não vou fazer, eu vou dizer à minha mãe, eu vou dizer ao meu tio e depois tu vais... A importância aí do alambamento. Que no alambamento é onde também são estabelecidas, estava uma menina a dizer, independente, eu posso casar por qualquer outra religião, mas primeiro que tudo... Tem que fazer o alambamento. Porque é no alambamento que as pessoas se conhecem. Às vezes aquele tio que não tem tanto dinheiro, mas moralmente ele é a autoridade dentro da família. E as 2 famílias, porque o casamento africano não é de 2 pessoas. É de família. É de 2 famílias que se conhecem. Quem é a Mel, quem é a senhora jornalista, quem é... Porque cada elemento tem o seu papel dentro da família. Não tem a ver só com o dinheiro.
tem a ver com o seu percurso dentro da família, depois ele vai interagir com o outro lado. Porque são duas pessoas que se estão a unir, estão a fundar uma mesma família, mas continuam a fazer parte das suas famílias. E hoje em dia, pegando aqui no alambamento, que eu nem tenho um nome para atribuir, é este circo que muitas das vezes é montado com cartas de pedido. Cartas de pedido. Às vezes exageradas. Desproporcionado e às vezes há um bocadinho também de falta de responsabilidade. Porque a união de uma família é algo de uma importância terrível. E as pessoas aproveitam para puxar um bocadinho. São as necessidades, Mel. Nós temos muitas necessidades. Nós tivemos 27 anos de guerra civil. Sim, Nós temos muitas... Então, às vezes, ainda temos pessoas que se distraem. Trabalham muito ainda a mentalidade da escassez. Aquele momento em que a pessoa deve ajudar, a pessoa tenta tirar um panozinho, tenta tirar não sei o quê, e acabam por prejudicar a nova família que está a aparecer, porque tudo isso do fato, das grades, tudo isso é simbólico para ver se, de facto, aquele rapaz está empenhado em conquistar aquela rapariga, se ele, de facto, está preparado para entrar para a nossa família. Então, estas coisas pedem a carta, é, no fundo, para perceber qual é a situação, porque quando as pessoas se unem no matrimónio, no alambamento, ainda não se conhecem tão bem, a família tem que criar mecanismos para conhecer aquele rapaz. Há uma família da menina também. Até para perceber se não existe um grau parentesco, não é? Porque esta família angolana é uma grande família. Mas o grau parentesco normalmente é visto antes, né? A tendência de quando já se chega ao alambamento é porque já se cumpriu com tudo. Exatamente. O alambamento é já a festa final. É o nosso casamento africano. É o casamento africano. Tem várias etapas. Tem a apresentação, sim, que é o bate-portas, que se leva sempre em função da região do nosso país, leva sempre qualquer coisa, né? 2 grãos de cerveja, 2 de gasoso, o garrafão de vinho, a garrafa do uísque, só para bater porta. Este é o primeiro momento para o conhecimento, quer de uma família, quer de outra. E essa apresentação. E há quem vai depois já para outra fase, que é o pedido, de onde é feita, tem uma relação agora. Anteriormente eram coisinhas ínfimas, agora é uma solicitação e com valores exagerados. Mas as famílias diziam, há quem diz, enquanto não se cumprir com o alambamento, a nossa filha não sai. Não vai. Também era uma forma de proteger, não é? Uma questão de respeito, mas independentemente de tudo, que é a proteção, que é o respeito, porque tem a filha que vai se juntar a alguém, é necessário também que as famílias assumam as suas responsabilidades. Porque há casos, inclusive, de famílias, das meninas que depois do casamento não sabem assumir o seu papel enquanto mulher dentro de casa. E muitas são devolvidas. Há devoluções. E independentemente da filha regressar para a casa da família, também solicitam a devolução dos bens. Ah, é? Ah, eu não sabia disso. Há devoluções. A tradição permite e é consagrado o direito, porque a pessoa, o rapaz dá, mas a mulher tem que estar preparada para atuar em concordância com a tradição e com aquilo que é. Se ela não está em concordância, há uma devolução não só da mulher, como de todo o património que foi dele. Vocês agora fizeram... Veio-me aqui a memória, porque há 2 semanas, sim, nós tivemos aqui no programa uma terapeuta familiar e ela também estuda a parte da sexualidade e ela a dizer que falamos por acaso sobre isso, de pessoas que depois chegam no dia, não é? Que cumprem Pronto, as mulheres vão puras para o casamento e depois, na noite de núpcias, que assustam-se, que já lhe tinha chegado alguém, que assustou-se com a performance e quis desfazer o casamento. Depende, nós não podemos levar a forma como se vê a sexualidade. A sexualidade africana não é igual à sexualidade europeia, católica. Os africanos têm fórmulas sexuais muito antigas e não fizeram nenhuma revolução sexual. Os europeus, nos anos 60 do século XX, fizeram uma revolução sexual. Portanto,
estes casos de virgindade não têm a moral católica em África. Os povos do sul de Angola têm previstos multas. Já foi mexida, multa. Já traiu, multa. O africano não desiste da mulher nem da família por uma questão sexual. Sim. A menos... Só ela, se ela se assustar, a menos que seja o caso mais grave, que é não ter filhos. Isso, não ter filhos é que o africano já não permite. Meu Deus. Então ela ou adota ou ele vai ter o direito a ter uma outra mulher. Para fazer filhos fora. O africano não se concebe enquanto ser homem, não se vê enquanto ser se ele não tiver descendência. Nem a família vai permitir uma coisa nem dessas. permite. Mas é um tema sensível. Acaba por ser um tema sensível porque, assim, aí nós estamos a mutilar, não é? Porque a pessoa pode ter vontade de estar casada, uma mulher, mas se ela tem essa infelicidade de não conseguir gerar filhos... Não, mas dizer agora que também já há uma cultura da adoção em Angola, sim, muito elevada. Nós estamos já aqui também na reta final e nas considerações finais. Tu estava-te a ver no final. De adoção, começamos com as informais, né? Da tia adotar um sobrinho. Sim. Então é uma questão que acho que não está a ser só implementada agora. Agora de forma oficial e foi. Sim, mas sempre aconteceu de criarem sobrinhos. Sim. Há uma coisa que nós também não falamos, que também é uma das tradições e hábitos que eu sinto que está muito perdido, que é a fala da nossa língua nacional. Eu, pelas províncias, quando viajo, vejo muita gente a falar umbundo, quimbundo, de forma fluente, mesmo jovens, crianças. Quando estive no IJE, fui ali a algumas zonas do IJE, onde via todos os jovens, as crianças falam português e falam a língua nacional. E nós aqui em Luanda... Havia, mesmo quando a historiadora faz aquela menção da escravatura num período colonial, em algumas regiões do nosso país, fundamentalmente a região quimbundu, para muitos assimilados, não eram permitidos falar a língua nacional. Era proibido. Era proibido mesmo. Era proibido. Então, mesmo que a avó tivesse o domínio, era proibido falar, porque até recebiam depois vários castigos quando fossem apanhados. Por isso é que muitos... não perdeu-se, né? Aliás, nós somos seres que replicam. Se eu vejo alguém a ser castigado por estar a falar em quimbundo, eu não vou falar. Não vou continuar. Mas eu acho que a colonização foi terrível. Foi terrível. Foi terrível. Castrou elementos tão importantes como a forma de comunicar, a língua, principalmente na urbe, porque era proibido, não tinhas emprego. Se tu não soubesses falar português como nós estamos a falar, não tinhas um emprego. Que é triste. É básico, mas eu, além disso, acho que as línguas nacionais ou regionais, ou as nossas línguas, são línguas de casa. Nós temos esse problema de não falar em Luanda. Porque vais a Malães, toda a gente fala. É verdade. Porque são línguas de casa. É como o crioulo em Cabo Verde. É, mas todo o cabo-verdiano fala crioulo. Mas porque aprende em casa, no ambiente doméstico. Exato. Eu vou ao Ambo, toda a gente, vou ao Mexico. Foi o que eu estava a dizer. Tenho ido pelas províncias e vejo em todas as províncias os jovens sabem falar e em Luanda é Luanda e é Benguela. Talvez Benguela não tanto, famílias. Porque tem muita influência também, apesar de ser costeira, mas tem muita influência do interior. Nós em Luanda temos é criar mecanismos para levar a língua, porque o problema das línguas nacionais é levá-las, trazê-las de volta para casa. Exatamente. Porque se nós continuamos a confiar que vamos aprender a falar quimbundo ou umbundo, porque Luanda é o coração destas 17 províncias, não é? É isso. Luanda tem todas as províncias. Luanda é muito generosa, tem todas as províncias, mas ela não pode dar a coisas que ela já não consegue dar. Já não consegue. Bem, é assim, olha, o que nós não conseguimos é dar-vos mais tempo, portanto, ou vamos fazer a parte 2 deste programa, que é para podermos ter tempo suficiente para abordar outros
hábitos, costumes, há muita coisa que fica por falar e que, olha, vamos se calhar fazer uma parte 2 e vamos convidar mais pessoas, vamos juntar-nos aqui no nosso sofá para falar sobre este tema. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Hoje nós estivemos aqui no programa a abordar um bocadinho a história da mulher angolana, resgatar um bocadinho os hábitos, os costumes, falar um bocadinho das tradições e realmente foi um grande aprendizado mesmo. E acredito que vocês em casa também aprenderam bastante. Nós ficamos por aqui. Vocês já sabem que podem ver o nosso programa todas as sextas-feiras, às 21 horas, no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 da DSTV e às 21h10 no canal do YouTube para todo mundo. Todo mundo nos está a ver. Portanto, esta informação está a chegar bem além fronteiras. Passem também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter e eu já tinha falado do canal do YouTube. Sigam-me também nas minhas redes sociais, Mel Chaves, Fernanda Gonga, não é verdade? Nas redes sociais. É do INAC. É do INAC. Também não é muito das redes sociais, não é? Não sou, mas vou espreitar. Mas, olha, sabem como é que vocês fazem? Vêm ao programa, vão ao YouTube, vão lá sempre para matar um bocadinho as saudades. Nós prometemos voltar na próxima semana. E vocês não se esqueçam, passar sempre pelo giranoticias.com, porque tem lá o blog do Conversas com Mel. Este é um programa multiplataforma feito com muito carinho para todos vocês. Um beijinho especial a todas as mulheres. Feliz Março Mulher, feliz Dia da Mulher Angolana. Um beijinho e até para a semana. Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira.